Olá, boa tarde, bem-vindos. Bem-vindos ao segundo ciclo das nossas lives em período de quarentena. Fizemos um primeiro ciclo no mês de abril, completamos 6 semanas, foram quase que 30 aulas ou 30 e pouquinhas aulas, não me lembro bem. E tínhamos um assunto nesse primeiro ciclo, tínhamos um programa e vamos ter um outro programa nesse segundo ciclo. Lembrando que nesse segundo ciclo nossas lives acontecerão segundas, quartas e sextas, das 17 às 17h40. As aulas serão um pouquinho mais curtas e também de manhã às terças e quintas às 8 horas. Então vocês terão aulas todos os dias, segunda, quartas e sextas à tarde, terças e quintas de manhã. As aulas também terão temas, nós também temos um programa. Esse programa que nós estamos planejando é para 2 semanas, nós não sabemos até quando vai a quarentena, então nós vamos de pouco em pouco. Vamos incluir na nossa programação agora algumas lives com palestras e dicas para que vocês possam fazer destas dicas, dessas palestras, exercícios que vocês possam repetir sozinhos, ou seja, são palestras que vão trazer alguma utilidade para vocês praticarem no dia a dia. Não serão apenas palestras de yoga, nós também traremos convidados. Nesta quinta-feira, dia 7, às 19h45, o Dr. Luiz Guilherme vai falar do Ayurveda e eu vou falar um pouco do yoga, vamos dar dicas de exercícios que possam ser feitos com muita segurança e com muito proveito sobre yoga e Ayurveda. Então no final eu vou enfatizar, vou repetir essa palestra, essa live, vai ser muito interessante, aproveitem. Então nós vamos entrar num segundo ciclo das nossas lives. Nesse segundo ciclo vamos incluir palestras com a gente, palestras com convidados. Tudo aquilo que possa ser útil nesse período de quarentena. Hoje o tema para essa semana é relaxamento. Nós já falamos no primeiro ciclo de relaxamento do esforço, falamos no primeiro ciclo de estabilidade, que são características de um asana. Hoje vamos enfocar relaxamento no sentido próprio do termo relaxamento, como nós o conhecemos. O relaxamento pode ser treinado em 3 situações. O que é treinar o relaxamento? Você tem uma técnica onde você desenvolve exercícios que vão ao final te produzir a sensação de relaxamento. Nós mantemos uma condição hipertônica desnecessariamente boa parte do dia, ou seja, nós estamos com músculos contraídos, ou às vezes temos movimentos feitos de forma intensa, sem necessidade. Isto não só gasta uma energia física, gasta uma energia mental para a produção desses movimentos. Já viram pessoas que ficam balançando o pé, o joelho, de forma ininterrupta, desnecessariamente. Isto produz uma atividade não só física, mas mental. A ideia do relaxamento é aquela ideia sempre de um relaxamento mais longo, em geral conduzido. E esse relaxamento precisa de um ambiente, precisa de uma condição específica. Ou alguém que conduza, como eu vou fazer para vocês daqui a pouquinho, ou às vezes coloca-se uma música, ou tem pessoas que se utilizam de outras estratégias. Esse é um relaxamento que em geral a gente conhece. Mas você treina o relaxamento em outras 2 situações. Você treina o relaxamento no próprio exercício, ou seja, eu vou propor alguns exercícios onde você vai buscar o relaxamento no próprio exercício. E existe aquele relaxamento que é treinado logo após o exercício, um exercício de maior esforço, onde logo em seguida você busca o relaxamento. Isto não é uma exclusividade do yoga, outras técnicas já se utilizaram desta ação muscular, eu contraio o músculo, para logo em seguida relaxá-lo. Então nós vamos experimentar o relaxamento nestas 3 diferentes situações, tá bem? Então vamos começar deitados. Hoje tem o Joca de novo, o Joca voltou, nosso modelo oficial, né? Podem se deitados e escolham se vocês querem ficar com as pernas estendidas, flexionadas. Determine você o melhor afastamento para braços e pernas, o melhor posicionamento para a cabeça e para o tronco. É importante que você experimente. Às vezes você não tem ideia, mas você separa um pouquinho mais os braços e fica muito mais confortável. Às vezes você muda a posição das mãos, pouca coisa, e fica muito mais confortável.
às vezes você ajeita a cabeça numa posição que lhe permite relaxar melhor ainda o pescoço. E a qualquer momento durante o relaxamento, fique à vontade para mudar a posição. De repente, uma posição que lhe parecia tão cômoda pode começar a parecer desconfortável. Normalmente nós conduzimos o relaxamento dos pés para a cabeça, mas porque assim eu aprendi da minha professora. Mas é claro que ele pode ser conduzido da cabeça aos pés. O relaxamento pode ser conduzido por partes, sem que elas tenham necessariamente uma sequência. Eu posso conduzir o tórax, depois os pés. O que importa é que você observe separadamente partes do corpo e busque no final a sensação do corpo todo relaxado. Então não estranhe, vamos começar o relaxamento observando apenas o pé direito. Pense no seu pé direito e relaxe a planta do pé, os dedos do pé, o tornozelo direito, o peito do pé, a perna direita, panturrilha, músculos que ficam na parte da frente da perna, chamamos de musculatura tibial anterior. Relaxe bem o joelho direito, a parte da frente, a parte de trás, a coxa direita, músculos que ficam na parte externa, músculos que ficam na frente, atrás, na parte interna. Relaxe a virilha do lado direito, glúteos do lado direito. Lembre-se que temos glúteo maior, glúteo menor. Solte bem a perna direita no chão e compare a perna direita com a esquerda. É possível que alguns percebam algumas diferenças. Pela simples observação, nós já podemos modificar o tônus dessa musculatura. Então vamos começar a relaxar também o pé esquerdo, a planta do pé, os dedos do pé, tornozelo esquerdo, peito do pé, a perna esquerda, joelho esquerdo na frente, atrás, a coxa esquerda, músculos da frente, laterais, internos, posteriores, a virilha do lado esquerdo, glúteos do lado esquerdo. E relaxe muito bem a lombar, relaxe o meio das costas, relaxe estes músculos que ficam ao lado da coluna, que chamamos de musculatura paravertebral, dos dois lados da coluna. E agora observe apenas o ombro direito e relaxe. Relaxe o ombro direito, o lado direito do tórax, a escápula direita, o braço direito, cotovelo direito. Relaxe o antebraço, o punho, a mão direita, os dedos da mão direita, o polegar direito. Largue bem o braço direito no chão, relaxe todo o lado direito do tórax e observe comparando um lado com o outro. E mesmo que não tenhamos feito ainda exercícios, já é provável que alguns percebam diferenças pela simples intenção de relaxar. Estamos falando de diferenças sutis. E então observe o ombro esquerdo, lado esquerdo do tórax, escápula do lado esquerdo, o braço esquerdo, o cotovelo esquerdo, o antebraço, o punho, a mão esquerda, dedos da mão esquerda, o polegar esquerdo. Relaxe bem o meio do tórax e tenha a impressão que pode relaxar dentro do tórax. Relaxe muito bem o pescoço, a parte da frente, a parte de trás, as laterais do pescoço. Relaxe os músculos da cabeça, couro cabeludo, testa, relaxe entre as sobrancelhas, relaxe as pálpebras, ou seja, não há esforço para manter os olhos fechados. Relaxe músculos que ficam ao redor dos olhos, relaxe o fundo dos olhos. Relaxe músculos da face, a mandíbula, ou seja, os lábios estão semi-cerrados,
há talvez uma pequena abertura entre os lábios quase fechados ou com muita facilidade nós fechamos os lábios. Relaxe a língua, a garganta, o fundo da garganta, o céu da boca. E enfim, relaxe o corpo todo. E lembre-se que esta posição em si já é um asana, você está treinando Shavasana. Conhecemos Shavasana como a postura do relaxamento, onde você treina por excelência a entrega e o desapego. Largue tudo. Deixe tudo lá para trás, lá para fora. E não pense em outra coisa a não ser em relaxar. Neste próximo minuto, não pense em outra coisa a não ser relaxar. Sem pressa, nós vamos aproximando as pernas, aproximando os pés, sem pressa. É normal o estado de sonolência quando relaxamos. Nós associamos relaxamento ao sono, ao dormir. E é muito fácil passar deste estado de vigília para o estado de sono quando estamos relaxando. Mas o mais interessante é se você conseguir se manter neste estado entre o sono e a vigília. Aquelas produções mentais que acontecem espontaneamente, mas que você presta atenção, você está consciente. É muito difícil ficar neste estado. Ou despertamos totalmente ou vamos totalmente para o sono. E agora então flexione as pernas, dobre primeiro uma, depois a outra, deixe os braços um pouco mais abertos. Pés e joelhos estão próximos, estão juntos, não necessariamente unidos. Se nós já treinamos aquela primeira condição do relaxamento, que é aquele relaxamento conduzido, um relaxamento mais longo, em geral com alguma estratégia que nos ajuda a relaxar, agora vamos treinar a segunda condição, o relaxamento nos exercícios. Portanto, os exercícios deverão ser muito fáceis. Com os braços bem abertos, deixe que os dois joelhos caiam para o lado direito. Os dois joelhos juntos caem para o lado direito. Embora a palavra seja cair, eles não caem bruscamente, caem suavemente. E faça ajustes e acomodações para tornar a posição agradável. Se um pé não fica exatamente sobre o outro, não tem importância. Se os joelhos se separaram, não tem importância. Faça ajustes para que você possa permanecer na posição com a impressão de que seria possível dormir na posição. Mesmo que você não vá dormir, esperamos que você não durma, faça ajustes para relaxar no exercício. E isto exige uma observação contínua, constante. Está cômodo na região do quadril? Está incomodando? Se tiver, faz um pequeno movimento para ajustar. A posição dos braços é boa, a posição da cabeça é boa, é possível relaxar o pescoço. Há um pequeno alongamento acontecendo, um alongamento leve, no lado esquerdo do tronco. Um pouquinho na região lombar, um pouquinho na região torácica, mas é leve o alongamento. E se você achar que ficou fácil e que você pode relaxar mais ainda, então se solte ainda mais. Estamos treinando o relaxamento no exercício.
Claro, para isso escolhemos exercícios mais fáceis. Mas nem todo o repertório de yoga é composto por esse tipo de posturas. E então voltamos os joelhos para cima e no movimento suave, lento, controlado, deixamos que os joelhos caiam para o lado esquerdo. Se quiser fazer algum ajuste na posição do quadril, pode. Às vezes você quer levantar o quadril e girar um pouquinho mais. Acomode bem os braços, a cabeça. E veja se pode ter a impressão de que seria possível dormir nesta posição. Disparou o alarme. Observe como você respira nessa posição. Observe como fica a mente. Se você estiver com pressa de sair do exercício, claro, o exercício não está cômodo. Se você tem dificuldade em ficar parado numa mesma posição, talvez não seja o corpo, mas a mente, que também deverá ser treinada. Treinar o corpo e a mente não quer dizer brigar com o corpo e com a mente. E então, suavemente, voltamos os joelhos para cima. E agora vamos separá-los. Separar os joelhos unindo a planta dos pés. Se os pés vão ficar um pouco mais perto do corpo, um pouco mais longe, você é quem sabe. Se você quiser colocar as mãos na parte interna das coxas, às vezes pelo toque, pelo peso ou pelo calor, ajuda. Mas se você gosta mais de deixar as mãos no chão, pode. Se você gosta de deixar as mãos embaixo da cabeça, os braços soltos lá para trás, também pode. E veja se pelo relaxamento dessa musculatura que está sendo alongada, a musculatura interna das coxas, você pode aproximar um pouco mais os joelhos do chão. Às vezes temos a impressão de que seria possível ficar horas nessa posição. Mas depois de alguns segundos vamos vendo que não é bem assim. Depois de alguns segundos nós percebemos que começa a incomodar. Por isso, sabiamente, Patanjali, quando define um asana, ele diz que tem que ser estável e confortável. Quando você perder o conforto na postura, seja ela de meditação ou outra postura, você tem que sair da postura ou fazer algum ajuste. E vamos para uma outra postura destas em que nós relaxamos no próprio exercício, mas agora esta é de bruços, então gestantes não devem fazer. Escorreguem os pés pelo chão, deixem as pernas estendidas, acomode-se de bruços, apoiando os cotovelos no chão, apoiando o queixo na palma das mãos. Se você tiver dúvidas, dá uma olhadinha, o Joca está mostrando. Os cotovelos ficam embaixo dos ombros. A distância entre os cotovelos não deve ser maior do que a largura dos ombros. Separar as pernas e deixar que os dedos dos pés apontem para fora e os calcanhares caiam para dentro. Se a postura estiver incomodando a sua região cervical, ao invés do queixo, segure o rosto. Se continuar incomodando, deixe as mãos no chão e a cabeça nas mãos. Relaxe bem as costas, relaxe bem entre as escápulas, relaxe ombros. Relaxe atrás do pescoço. Há um mínimo de esforço para que podemos nos manter nessa posição. Mas é pouco esforço. Muito bem, deixe as mãos no chão e descanse a cabeça nas mãos. Veja se você quer descansar a testa ou o rosto, virando a cabeça para um dos lados. Faça ajustes e acomodações e relaxe
como se esta fosse uma variação de Makarasana, o relaxamento de bruços. Então nós já entendemos e relembramos o que é o relaxamento quando conduzido aquele relaxamento longo, em geral deitados de costas. Já treinamos o relaxamento na própria postura e estas são características bem específicas da prática de yoga. E agora vamos treinar o relaxamento logo após a execução de um exercício, ou seja, um exercício que exige um pouco mais de esforço. Portanto, a sensação de relaxamento vai se tornar difícil no próprio exercício, mas vai se tornar bem evidente após a execução do exercício. Então preparem-se para a posição da cobra, pernas unidas, palma das mãos no chão, mãos ao lado das costelas, aproxime bem os cotovelos, aproxime as escápulas, comece olhando para frente, estendendo o pescoço, eleve um pouquinho mais o tronco, puxe os ombros para trás, aproxime cotovelos, mantenha-se firme, não é uma posição fácil para respirar, não podemos sugerir que você faça respirações profundas, porque não é uma posição para respirar profundamente. Um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Agora sim, volte e relaxe. Observe este relaxamento que vem logo após o exercício, especialmente quando pedimos para ficar um pouco mais na posição, como hoje. Voltar e relaxar é um treino, isto também vai nos ajudar a relaxar. Às vezes eu não relaxo porque a musculatura está muito tensa e o simples comando não é suficiente. Eu observo meus ombros tensos e digo, relaxe ombros, e ele não relaxa. Mas aí eu proponho um exercício, talvez uma contração, e em seguida eu descontraio e começo a perceber estas duas possibilidades, a contração e o relaxamento. E então com os braços para trás, as mãos no chão, o queixo também no chão, pernas unidas. Vamos elevar a perna direita estendida e mantê-la. Contraia bem glúteos do lado direito, musculatura posterior da coxa, apoie-se nas mãos. Há bastante esforço para esta posição. Volte, propositalmente ainda não relaxe. Agora eleve a perna esquerda, trabalhe bem com glúteos e posteriores da coxa, sustente. Não fique fazendo força onde não precisa. Volte. Os que têm dores lombares, cuidado. Cuidado não quer dizer não faça, só quer dizer não exagere. Com o apoio das mãos no chão, eleve as duas pernas. O queixo continua no chão. Contraia bem glúteos. Sustente a elevação. Fique um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. Agora volte e relaxe. Acomode os braços como você quiser, acomode as mãos e relaxe. Largue o corpo no chão. Pela sensação do contato, solte o peso do corpo. Sempre com a impressão de que na saída do ar é possível relaxar um pouquinho mais. Muito bem, acomodem-se deitados de costas. Simplesmente gire o corpo, role o corpo, fique deitado de costas. E já vamos abraçar os dois joelhos. Vamos puxá-los para o peito. Pode abraçá-los por trás se preferir.
mas as coxas deverão pressionar o abdômen. Pavana Muktasana também exige algum esforço, mas tenha cuidado para não fazer esforço onde não precisa. Por exemplo, os pés não fazem nenhum esforço. E traga a testa como se fosse tocá-la nos joelhos, a respiração continua. Eu estou marcando 30 segundos nesta posição. Se for muito para você, é claro que você pode voltar antes. Cuidado para não tensionar o pescoço. A força no abdômen, a força com os braços, pés e pernas estão relaxados. A respiração também não é muito fácil neste exercício, só mais 4 segundos. Volte, solte os joelhos. E escolha se quer relaxar com pernas estendidas ou flexionadas. Mas lembre-se do que estamos treinando nesta fase da nossa prática. O relaxamento logo após o exercício. Voltar e relaxar. Relaxar imediatamente. Relaxar lá por dentro. Dentro do abdômen, dentro do tórax. Relaxamento não é tão fácil como alguns pensam. Nós associamos dificuldade à ação muscular. Então, como não tem ação muscular, achamos que é fácil, mas o relaxamento exige da nossa atenção. Toda a prática de yoga tem um componente físico e um componente mental. O relaxamento é mais mental do que físico. E com as pernas bem flexionadas, planta dos pés no chão, há uma distância entre os pés. Vamos fazer Setubandhasana, a ponte. Às vezes chamamos esta variação de meia ponte. Apoiando bem os pés no chão, eleve o quadril até uma linha reta, joelhos, quadril e ombros. Estamos bem apoiados nos pés e estamos bem apoiados nos ombros. Eu estou marcando a partir de agora 1 minuto. Não é muito, mas se for muito para você, você pode voltar antes. Alguns gostam de praticar Setubandhasana largando os braços lá para trás. Se você quiser, fique à vontade. Seja como for, relaxe o pescoço, relaxe os ombros. Relaxe os músculos da face, a testa, a língua, a mandíbula. Relaxe o tórax, relaxe o abdômen. O abdômen não trabalha neste exercício. Trabalhamos com musculatura glútea. Fazemos força com musculatura glútea e musculatura anterior das coxas. Trabalhe bem naquilo que chamamos de prega glútea. Braços e mãos estão relaxados. Tente sustentar um pouquinho mais. Já completamos 1 minuto. Passamos 10 segundos de 1 minuto, voltamos. E você já sabe o que fazemos agora. Relaxamos. Imediatamente após o exercício, relaxe. Estes relaxamentos entre os exercícios são mais curtos. Nós já estendemos, nós já flexionamos o tronco. E vamos fazer pelo menos mais uma torção. Você torceu quando os joelhos caíram para um lado e para o outro. Mas vamos fazer uma torção um pouco mais forte. Esse é daqueles exercícios em que você relaxa no próprio exercício. Então colocamos a planta do pé direito em cima do joelho esquerdo.
E a mão esquerda puxa o joelho direito para o chão, gire o quadril, pode fazer ajustes se você quiser. E pense que você vai relaxando no exercício. A posição do braço direito vai ficar a seu critério, como for mais cômodo. Não exija muito do alongamento. Eu estou marcando para este exercício também 1 minuto. Tente não levantar do chão o ombro direito. Ainda que o joelho não encoste o chão, não tem importância, é melhor que o ombro fique no chão. Estamos completando 1 minuto e já em seguida vamos fazer o mesmo exercício para o outro lado. E se você é daqueles que lamenta quando tem que sair do exercício, ótimo. Vamos para o outro lado, Joca. Troque a posição das pernas. É muito bom quando você gostaria de ficar mais na posição, é bom sinal. O ruim é o contrário, quando você não vê a hora de sair do exercício, aí tem alguma coisa errada. Então agora a mão direita puxa o joelho esquerdo. Você já sabe que estamos propondo 1 minuto e que esta é daquelas posições em que nós treinamos o relaxamento no próprio exercício. Porque há muito pouca necessidade de esforço para se manter nessa posição. Voltamos. E outra vez vamos relaxar. Outra vez se acomode. E como o primeiro relaxamento, eu também vou conduzir este segundo relaxamento. Mas como nós conduzimos o primeiro relaxamento dos pés para a cabeça, até para variar, agora nós vamos conduzir o relaxamento da cabeça para os pés. Tenha certeza que esta é a posição mais cômoda para você. O melhor afastamento de braços e pernas, a melhor posição para a cabeça. E observe bem a testa lisa. Relaxe entre as sobrancelhas, relaxe as pálpebras. Às vezes dizemos pálpebras semicerradas. Relaxe músculos que ficam ao redor dos olhos. Relaxe o fundo dos olhos. Músculos da face, a região do nariz, a região dos lábios, língua, garganta, a região das orelhas, couro cabeludo. Relaxe bem o pescoço. E lá por dentro do pescoço, a garganta, fundo da garganta. Relaxe bem este ponto em que pescoço e o tronco se juntam, ombros e pescoço se juntam, a região das clavículas, o meio do tórax. Relaxe estes músculos que fazem os movimentos das costelas. Quando estamos relaxados, nossa respiração é predominantemente abdominal. Então você pode relaxar muito bem o tórax, porque você não precisa desses movimentos. Relaxe lá atrás, a região das escápulas, entre as escápulas, as costas. Pode mudar de posição a qualquer momento, fazer ajustes. Relaxe a lombar, relaxe o abdômen, dentro do abdômen. Tenha a impressão que é possível relaxar lá dentro do abdômen. Relaxe a parte baixa do abdômen, a região das virilhas.
Relaxe glúteos, região do períneo. Relaxe músculos das coxas, joelhos, pernas, tornozelos, pés, dedos dos pés. Relaxe especialmente os dedões dos pés. Quando observamos uma determinada região, o simples fato de conseguir relaxar uma determinada região, uma parte que seja, isto influencia o corpo todo. E enquanto você relaxa um pouco mais, tenha a impressão de que na saída do ar é possível relaxar mais ainda. Toda vez que o ar sai, você se solta ainda mais. E toda vez que você se perceber sonolento, distraído, volte sua atenção para a respiração, sentindo o toque do ar nas narinas, imaginando que o ar entra e sai pela ponta do nariz. Perceba na ponta do nariz a diferença de temperatura do ar que entra e do ar que sai. O ar entra mais fresco e sai mais aquecido. O ar entra mais seco e sai mais úmido. Sem pressa, tomamos respirações mais profundas. 2, 3 respirações. Movimentamos dedos de pés e mãos. Levamos os braços para trás, estendemos e espreguiçamos. Espreguice de verdade. Volte os braços, acomodem-se deitados sobre um dos lados para descansar por mais alguns segundos, poucos segundos. Com o apoio das mãos, do braço, o braço no qual você se deitou, com a ajuda das mãos, fiquem sentados. Não dê nenhum tranco, não faça nenhum movimento brusco. Quando você se sentar, abrace os joelhos e descanse a cabeça para frente. Então, queria agradecer a presença de vocês. Por vocês é que nós continuamos com o nosso projeto inicial. O projeto era só para aquelas 6 semanas, mas pelas manifestações de carinho, com muita alegria, com bastante envolvimento e com muita motivação, nós vamos continuar com o nosso projeto nesse formato. Então,
Esta semana eu dei aula agora da segunda, o Marcos vai dar aula da quarta, a Carol vai dar aula da sexta-feira, sempre de 40 minutos. Nós começamos com aulas agora às 6 horas, então esses 20 minutos nós precisamos para preparar, e pelos temas que nós organizamos, esses 40 minutos, vocês vão ver, eles são suficientes, tá bem? Então o tema dessa semana é relaxamento. Lembrando que nós vamos incluir algumas palestras que vão trazer dicas importantes para você no dia a dia e nesse período especial de quarentena. Na quinta-feira que vem, dia 7, às 19h45, com o Dr. Luiz Guilherme e comigo, vamos falar de Yoga e Ayurveda, exercícios que vão ajudar no dia a dia. Pequenas dicas do Dr. Luiz Guilherme com relação à alimentação, autocuidado, dicas que são importantes. Se vocês não têm acompanhado, a Índia tem se saído muito bem nesse período de quarentena, muito devido à cultura do indiano, aos hábitos higiênicos dos indianos, e estas coisas nós vamos comentar também. Então, obrigado, tenha uma boa noite. Quarta-feira com o Marcos, sexta-feira com a Carol, e todas as manhãs, terça e quinta, de manhã, com o Marcos, tá bem? Então, terça e quinta de manhã com o Marcos. Obrigado, até a próxima. Obrigado, João.